Pronto, então vamos iniciar hoje a resolução do questionário complementar, falando sobre os prismas. A questão número um, ela trazia um paralelepípedo reto, né, retângulo. Essa é uma figura clássica, né, do estudo dos prismas. É o nosso paralelepípedo reto, retângulo. Quando esse paralelepípedo ele não é retângulo, então muitas vezes acontece a gente ter a figura do cubo, que seria todas as arestas, todos os ângulos, todos os lados iguais, certo? No caso, ele está querendo, o exercício está querendo que você calcule a área total dessa figura, cujas dimensões são 3, 4 e 5. A gente sabe que para calcular a área total é a gente calcular toda a superfície, né? A gente sabe que tem 6 superfícies aqui, né? Tem 6 faces essa figura. Então, a área total seria todas as áreas de todas as faces, certo? E aqui a gente começa a notar algumas coisas. Como as medidas são 3, 4, 5, né? Eu vou pegar essa medida de 3 para colocar aqui na altura. Eu vou colocar essa medida 5 maiorzinha aqui, 5 centímetros, 3 centímetros. E essa aqui vou dizer que é 4 centímetros. Pronto, já distribuí as dimensões dessa figura. Agora eu vou partir para o cálculo da área total. Para calcular a área total, vamos precisar dessa área aqui de baixo, que vamos chamar de área da base. E aí a gente vai ter que se ligar que vai ter que multiplicar por 2, porque ela é a mesma dessa daqui de cima, certo? Não sei qual a perspectiva que dá para ver aí, mas eu vou até pintar essa figura para facilitar o entendimento. Pronto, essa é a área da base. Então, vou ter duas, né? E ainda vou pensar aqui nessa parte aqui, que eu vou chamar de área lateral 1, que vai ser igual a essa que está aqui do lado. E vou também pensar aqui nessa que está atrás, que seria a área lateral 2, vou chamar de área lateral 2, que ela é equivalente a essa medida à parte que está aqui na frente. Eu confesso que essa figura aqui, às vezes, dá uma ilusão de ótica na gente, né? Essa aqui é a base, vou pintar aqui de outra cor, para ver se facilita a visualização. Bom, eu vou ter 3 dimensões aqui. Essa outra, vou pintar dessa outra cor, só para facilitar o nosso entendimento. Eu vou ter 3 dimensões nessa figura e aí eu vou dizer aqui que eu tenho a área L1, certo? Que vai ser igual a essa outra área que está aqui, e a L2, que é essa outra área que está aqui na frente, certo? Então, a área total vai depender disso tudo. Primeiro, eu vou ter duas áreas da base, a de baixo e a de cima. Vou somar para calcular a área total, né, já que eu tenho que calcular todas as faces, né, somar todas as faces, vou somar 2 vezes a área lateral 1. E também vou somar 2 vezes, aliás, multiplicar por 2, a área lateral 2. Tá? Tem duas áreas lateral 2 que são iguais também. Então, eu vou precisar calcular todas essas áreas aqui.
para depois fazer a conta final. Primeiro, a área da base. A área da base, a gente tem a dimensão 5 e 4. Então, a área da base vai ser 5 vezes 4. Vai dar 20 centímetros quadrados, né? Centímetros quadrados, porque se trata de área. E agora eu posso calcular também a área lateral 1. A área lateral 1 é essa aqui, né? E se a gente for ver, essa medida aqui do lado é a mesma dessa, que é o 4. E a altura é a mesma para todos, né? É o 3. Então vai ser 4 vezes 3. E vai dar 12 centímetros quadrados. Então já tem a área 1, lateral 1. E a área lateral 2 é a de trás, né? Ou seja, essa medida 5 também serve para cá para trás, 5. E a altura é 3. Então vai ficar 5 vezes 3. Porque a área de uma figura com um retângulo, por exemplo, é base vezes altura, né? Então a base é 5 e a altura nesse caso é 3. 3 vezes 5 dá 15 centímetros quadrados. Pronto, já calculei todas as áreas. Agora eu vou aqui para o meu esquemazinho aqui, ó, da área total. Vou colocar aqui, a área total vai ser igual a 2 vezes a área da base. A área da base é 20, mais 2 vezes a área lateral 1, que é 12, mais 2 vezes a área lateral 2, que é 15. Fazendo as contas, primeiro se resolve as multiplicações. Então, 2 vezes 20 aqui vai dar 40. 2 vezes 12, 24. E 2 vezes 15, 30. Somando tudo, a gente vai ter aí 40 mais 30, 70, 80, 94. 94 centímetros quadrados. Essa aqui é a área total dessa figura que é o paralelepípedo reto retângulo. E aí, seguindo, né, com a questão número 2, a questão que estava lá no questionário complementar, a questão número 2 diz o seguinte: pede para calcular a área total, da superfície de um prisma triangular reto. É muito importante a gente observar isso aqui, porque esse prisma ele tem a base triangular, né? E é um prisma reto, ele não é um prisma oblíquo. Mas, em contrapartida, eu não posso dizer que ele é um prisma regular. Por quê? Porque a base dele não tem todos os lados iguais, certo? São lados diferentes. Isso significa dizer que, se a gente observar direitinho, essa área formada aqui atrás, essa área aqui atrás, ela vai ter uma medida diferente dessa outra que está aqui do lado, que por sua vez também vai ter uma medida diferente dessa outra que vai estar aqui do lado. Então, eu poderia dizer que aqui seria a área lateral 1, área lateral 2 e a de trás, área lateral 3. Aqui em cima eu vou ter a área da base, que também vai ter uma outra base aqui embaixo, que são iguais, a área da base. Como ele está querendo a área total, vamos montar o nosso esquemazinho aqui, ó. A área total, AT, vai ser 2 vezes a área da base, mais, aí agora sim, ó, área lateral 1, mais área lateral 2, certo? Mais área lateral 3. Veja que essa fórmula da área total, ela não é única para todas as figuras, não.
a gente tem que ter a percepção, né? Como é que eu vou calcular essa área total? Tem que ver o formato da figura, a base, ver se essa base é regular ou não regular, né? E daí a gente faz o nosso esquema para calcular essa área total. E nesse caso ficou assim. Interessante a gente observar que as bases sempre são iguais. Então, geralmente eu vou multiplicar por 2 aqui a base, no caso da área total. Bem, já que a gente já sabe o que é que vai precisar, né? Então a gente vai precisar aqui de uma área da base, que fica fácil calcular, porque a gente observa que aqui embaixo, na base, tem um ângulo de 90 graus. Se tem um ângulo de 90 graus, eu já garanto que aqui seria a base do triângulo e aqui seria a altura do triângulo, né? Falando em relação à figura, a figura do triângulo que está na base. Então teria uma figura mais ou menos assim. Se eu colocasse ela em pezinho assim, eu estaria dessa forma. Com 90 graus, aqui seria 6, aqui seria 8. Essa medida aqui a gente não sabe, que é o x, certo? A gente vai precisar desse valor de x, né? Que seria a base desse retângulo que está atrás. Ó. Seria a base, para calcular a área dele, seria base vezes a altura. Então, a gente vai precisar dessa medida. Mas, por enquanto, na base, na área da base, a gente não precisa, né? Para calcular a área de um triângulo qualquer, basta pegar a base, multiplicar pela altura e dividir por 2. É a forma. Base vezes a altura dividido por 2. Então, essa área da base vai ser igual a base do triângulo é 6, a altura é 8, e aí eu divido por 2. Logo, essa área da base será igual a 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 8, 24. 24 centímetros quadrados, certo? Então, encontrei a área da base. Bem, vamos encontrar as áreas que já estão visíveis, né? Que já têm valores. Essa aqui, que eu chamei de área lateral 2, essa lateral 1, dá para calcular. Área lateral 1, por exemplo, a gente tem aqui a base e a altura. A altura é 12, né? Então, a base é 6 e a altura 12. Logo, essa área lateral 1 vai ser 6 vezes 12. 5 vezes 12 dá 60. 6 vezes 12 vai dar 72. 72 centímetros quadrados. Então, já tem a área lateral 1. A área lateral 2, que é essa que está aqui do lado, né, que vai depender da base e da altura aqui, que já também tem, né, esse valor. Então, essa área lateral 2 vai ser base, que é 8, vezes a altura, que é 12. Fazendo as contas, a área lateral 2 será, a continha rápida aqui, 12 vezes 8. 2 vezes 8 dá 16, vai 1. 8 vezes 1 dá 8 e 1, 9, 96. Então, tenho aqui 96 na área lateral 2. 96 centímetros quadrados. Bom, então, já tem a área lateral 1, a área lateral 2, falta a área lateral 3. Que aí, quando você vai montar, né, o cálculo da área lateral 3, você vai ver que a base é x e a altura é 12. Então, vai ficar x vezes 12. E nessa situação, você vai de todo jeito necessitar da medida do x. Professor, e como é que vai achar essa medida do x? Aí você volta lá para o triângulo da base e você vai ver que tem um triângulo retângulo. Se tem um triângulo retângulo que eu tenho dois lados, então é possível encontrar o outro lado usando o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz o seguinte: localize o ângulo de 90 graus e comece, né, pelo lado oposto. O ângulo de 90 graus está olhando para cá, para o x. Então vai ficar x ao quadrado. Sempre começamos assim. Localizamos o ângulo de 90 graus, olhamos ao oposto dele e iniciamos pela hipotenusa ao quadrado, mais catetos, a soma dos catetos ao quadrado. Então, eu tenho 6 elevado a 2 e 8 elevado a 2. Encontrando esse valor de x,
A gente vai ter 6 ao quadrado é 36, né? É 6 vezes 6. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. Logo, o x ao quadrado vai ser igual a 36 mais 64, que dá 100. Calculando aqui embaixo x, né? Já que ele está elevado ao quadrado, a gente transforma ele numa raiz quadrada do outro lado. Então fica x igual a raiz de 100. E daí o valor de x é igual a 10. 10 centímetros. Pronto, encontrando esse valor de x, que é 10 centímetros, podemos substituir aqui na área lateral 3. Vai ficar 10 vezes 12. Logo, essa área lateral 3 vai ficar 120 centímetros quadrados. Pronto. Calculando todos esses valores, eu posso voltar lá para a minha área total e vai ficar assim, ó, 2 vezes a área da base, que é 24, mais a área lateral 1, que é 72, mais a área lateral 2, que é 96, mais a área lateral 3, que é 120. Fazendo as contas, vamos ter 2 vezes 24, 48, mais 72, mais 96, mais 120, dando o resultado final aqui. Deixa eu ver que eu não fiz essa conta aqui, vamos fazer aqui rapidinho. 120, 96, 72, 48. Aqui, 16, vai 1, 10, 12, 1, 7, 19, 23, vai 2 aqui, 2 mais 1, 3. 336 centímetros quadrados, que aí seria a letra D. Então, você observa que cálculo de área total é meio trabalhoso. Você vai ter que calcular todas as áreas, certo? Quando a figura, ela, além de ser reta, é regular e facilita mais, mas na maioria das vezes você tem um certo trabalho para calcular essa área total. A terceira questão dizia o seguinte: ela tem o mesmo jeito dessa anterior, só que agora a figura, ó, é uma figura regular. Ela pede para você calcular a área total. A área total de um prisma triangular. O prisma é triangular. E, além disso, ele é regular. Aí, muita gente não consegue enxergar a base. A base aqui, ó, é 5. A base é 5. E aqui, como a base é regular, então aqui também vai ser 5. E aqui também 5. Significa dizer que todas essas áreas aqui da lateral são iguais, ou seja, a que a gente chama área lateral 1 é igual à área lateral 2 é igual à área lateral 3, certo? Então, o valor que você encontrar para um, encontra para todas as três, certo? E como a gente está querendo a área total será 2 vezes a área da base mais 3 vezes, já que tem 3 áreas laterais iguais, né? 3 vezes a área lateral, certo? Isso aqui eu chamo de área lateral. E essa área lateral dá para fazer por aqui, ó. 5, que é a base, vai formar um retângulo aqui, ó. Essa parte aqui vai formar um retângulo, então é base vezes altura. Vai ficar 5 vezes 10, que vai dar 50 centímetros quadrados. Pronto, daqui a gente pode calcular a área da base, certo? A área da base tem uma formulazinha específica, gente, certo? Já que esse triângulo que está embaixo, vocês podem observar que ele é um triângulo retângulo. Aliás, um triângulo retângulo não, um triângulo equilátero. E aí, quando você tem um triângulo equilátero, você tem uma forma aí para calcular a área que é exclusiva dele.
A formulazinha é essa, ó. Você vai pegar o lado ao quadrado, multiplicar pela raiz de 3 e dividir por 4. Isso aqui é uma fórmula que já existe, certo? No estudo dos triângulos equiláteros. Mas você pode plenamente calcular, né, essa área aqui se você fizer isso. Ó. Você divide ao meio aqui. Se você for calcular pela fórmula geral, né, do triângulo, aqui seria a altura. Você formar um ângulo de 90 graus aqui, poderia calcular usando o teorema de Pitágoras. Também ia dar no mesmo, certo? Ia levar mais tempo, né? Ia tomar mais tempo seu. Mas você ia conseguir, certo? Mas como a gente já tem a fórmula, eu vou utilizar aqui, ó. Essa área da base é a área, é a mesma área do triângulo. E esse triângulo, ele é especial, ele é um triângulo equilátero, certo? Então a gente está usando a fórmula do triângulo equilátero. Você olha para a base aqui, o lado é 5, então vai ficar 5 elevado a 2 raiz de 3 dividido por 4, certo? Então aqui vai ficar 5 elevado a 2 dá 25, 25 raiz de 3 sobre 4. Pronto, então você já tem a área da base, centímetros quadrados, né? Não vou nem resolver tudo. Vou substituir, de repente lá na frente a gente pode cancelar alguma coisa ou simplificar. Então não vou resolver tudo. Até porque, né, não é interessante a gente reduzir essa fração aqui, nem encontrar o valor de raiz de 3. Então eu venho direto, pego esses dois valores aqui, que são área lateral e área da base, e vou substituir aqui na minha área total. Ah, gente, e outra coisa, ele pediu para calcular somente a área lateral, né? A gente tem aqui no costume de calcular a área total, e aí eu acabei lendo a área total, viu? Me desculpem aí, como a gente está na gravação ao vivo, não tem como cortar essa parte, mas é a área lateral. Então, se ele quer somente a área lateral, então esquece essa área da base, serve como estudo, né? De como calcular essa área da base, mas o que ele quer é a área lateral. E se eu tenho três áreas laterais, isso aqui era para calcular a área total, então a área lateral total vai ser 3 vezes a área lateral que a gente encontrou. Então a área lateral total são essas três que estão aqui do lado, né, rodeando essa figura. Então vai ser 3 vezes 50. 3 vezes 50 dá 150 centímetros quadrados. Então essa questão era mais fácil do que a gente estava pensando. Ok? Mas destaco aqui que do jeito que a gente ia, a gente conseguiria calcular a área total, certo? A área total da figura, porque a gente já tinha as áreas laterais e já tinha a área da base. Só era substituir nessa forma que a gente montou aqui e também chegar à área total, certo? Então, continuando, né, e indo para a última questão, aí a questão pede novamente a área lateral. Agora sim. Vamos ler aqui o que, é que essa questão está pedindo. Mas, ó, ele pede para determinar a área lateral. Só que é a área lateral. Do prisma trapezoidal isósceles, cujas arestas da base medem 5, 6, 5, 12 e a altura do prisma é 10 centímetros. Certo? Fiz questão de colocar esses valores porque aqui tava, o 6 estava meio apagado. Certo? Mas o que o problema está querendo, né? A questão está querendo a área lateral total, certo? Quando ele pede, quando a questão pede a área lateral, é porque ele quer todas as áreas laterais, certo? Então a gente consegue ver aqui que essa figura tem duas bases e as laterais delas são essas. Ó. Essa aqui, que como essa figura é um trapézio isósceles, né? Aliás, é um prisma trapezoidal isósceles, significa dizer que essa área aqui é igual a essa, certo?
Então, essa área lateral, que eu vou chamar de área lateral um, é igual a essa aqui. Vou chamar de área lateral um também, porque são iguais. Certo? Essa aqui do meio, vamos dar o nome a ela de área lateral 2, que é diferente da que está atrás, que é esse retângulo que forma aqui, ó. A base está embaixo, que é essa aqui, que é 12, e a altura é 10. Certo? Então, essa figura aqui, essa área, está fácil de a gente encontrar. A gente vai chamar de área lateral 3. Certo? Então, a área lateral total vai ser todas essas áreas juntas. Então, eu vou ter duas áreas laterais um, que são iguais, esses dois lados, mais uma área lateral 2 mais uma área lateral 3. Certo? Então, preciso calcular todas essas áreas. Então, a área lateral um vai ser a base, né? Já que forma um retângulo aqui, a base é 5 e a altura é 10. Então, vai ficar 5 vezes 10. Isso aqui vai dar 50 centímetros quadrados. A área lateral 2 será a base 6 vezes a altura, que é 10. Então, 6 vezes 10, que vai dar 60 centímetros quadrados. Falta a área lateral 3. A área lateral 3 vai ser a base, que é 12, vezes a altura, que é 10. Então, isso aqui vai dar 120 centímetros quadrados. Certo? Substituindo esses valores aqui no nosso esqueminha da área lateral total, vamos ter duas vezes a área lateral um, que é 50, mais a área lateral 2, que é 60, mais a área lateral 3, que é 120. Calculando, temos 2 vezes 50 dá 100, 100 mais 60 dá 160, mais 100, 260, mais 20, 280 centímetros quadrados. Ou seja, a resposta correta seria a letra B. Certo? Dessa forma, a gente conclui aí a correção do questionário complementar número 2. Na próxima